Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Lucas 17, onde a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Galiléia, e encontraram-lhe uma certa aldeia. Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai vós aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Mais uma cura, né, meu irmão? Mais uma cura de Jesus. Mais um milagre que Jesus realizou na vida de 10 homens leprosos. Quando eu digo para vocês que não há enfermidade que Deus não possa curar, nada é impossível para nosso Deus, para que vocês creiam no milagre de vocês. Vocês têm meditado na palavra de Deus, têm crido no milagre de vocês, têm colocado a vida de vocês, a situação de vocês nas mãos de Deus, têm confiado nele, meus irmãos, porque aqui 10 homens, todos 10 leprosos, foi ao encontro de Jesus e ele curou todos os 10, mas infelizmente só voltou um para glorificar a Deus, para agradecer pelo milagre que foi feito na vida dele. Meus irmãos, a gente tem que ser grato a Deus todos os dias, por tudo que Ele é nas nossas vidas. Temos que ser grato a Deus desde o amanhecer até o anoitecer. Temos que ser grato a Deus por tudo, porque Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E ainda assim, que aquele milagre que a gente está esperando da parte de Deus não aconteceu ainda, já temos que glorificar, já temos que agradecer a Deus pelo que Ele é nas nossas vidas, pelo poder dEle em nós, pelo Espírito Santo dEle em nós. Temos que ser gratos, meus irmãos, a Deus por tudo. Temos que ter gratidão. Tantas coisas Deus Ele faz nas nossas vidas. Tem mistério de Deus assim que a gente olha assim. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente olha assim, meus irmãos, e diz assim: só Deus mesmo. Só Deus mesmo para ter provido isso. Só Deus para ter feito isso. Só Deus para ter aberto essa porta. Tem uns mistérios assim de Deus que quando a gente vai parar para pensar, vem o entendimento e a gente fala: nossa, que maravilha. Só Deus mesmo na minha vida. Então, meu irmão, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo na minha vida. E quando Deus, Ele realiza um milagre, nossa, eu fico assim, maravilhada. Eu fico assim, grata. Eu fico alegre. Eu fico abobalhada, vamos dizer assim. Porque as coisas de Deus é tão linda. As coisas de Deus é tão maravilhosa, é tão perfeita, que a gente olha assim quando acontece algo nas nossas vidas, que a gente olha assim, se não fosse Deus, nada disso tinha acontecido. Deus, Ele assim, tem situações assim que Deus, Ele gera uma situação para nós. Ele promove ali um encontro, quando Ele quer agir naquela situação, quando Ele quer falar, quando Ele quer fazer o milagre. Deus tem suas maneiras de trabalhar.
nas nossas vidas. E tem muitas pessoas, meu irmão, que mesmo tendo esse cuidado de Deus, ele não agradece, ele não glorifica. Meu Deus, como é que a gente não vai ser grato a Deus, agradecer a Deus todos os dias? Porque a gente tem uma vida, a gente vive, temos a presença de Deus, porque ainda que nos falte algo material, mas se a gente tiver o espiritual, a gente tem tudo. Se você, meu irmão, não tiver um sapato novo para calçar, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Porque não adianta você ter boa comida na mesa, boa roupa para vestir, bom sapato para calçar, bom carro para andar e não ter a presença de Deus na sua vida. Se você não tiver a presença de Deus, nada disso importa. Então é melhor ter o espiritual em nós do que ter bens materiais. Então aqui, só um foi grato a Deus, só um voltou para glorificar a Deus, para agradecer pelo milagre que Deus fez na vida dele. Os 9 se mandaram, nem voltaram mais para agradecer a Jesus pela cura, mas um só foi grato a Deus, caiu de joelho, caiu com a cara na terra e glorificou o nome de Deus. Os servos de Deus hoje em dia, a gente tem que ser assim, ser grato a Deus sim por tudo. Tem tantas coisas na vida da gente que a gente olha assim e a gente fala, se não fosse Deus eu não conseguia, se não fosse Deus eu não ia, se não fosse Deus eu não voltava, se não fosse Deus não tinha como eu fazer, porque Deus é tudo nas nossas vidas, Deus é tudo. Quando a gente serve a Deus, meus irmãos, sem interesse em ganhar algo, em fazer algo para Deus em troca de receber algo, nossa, Deus ele supre as nossas necessidades, ele cuida de nós, ele tem um cuidado, um zelo por cada um dos filhos. E a gente tem que servir a Deus, ser grato a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Porque ele pode todas as coisas. Mas o melhor a gente ter de Deus é ter ele conosco, é ele viver em nós, é nós sentirmos a presença dele, ser cheio da presença dele, buscar a face dele todos os dias, sentir dele aquele cuidado, aquele tocar. A gente vê como os servos de Deus, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Isso é o que mais importa. Eu já teve momentos da minha vida que eu já questionei muitas das coisas para Deus. Assim, de não ter. E eu sei que assim, quando é o tempo de Deus, dele fazer, ele faz. Eu já passei tempos difíceis da minha vida, mas nunca deixei de buscar a Deus, de agradecer pelo que ele é na minha vida. Que muitas vezes, mesmo eu não tendo aquilo que eu queria ter, mas Deus sempre cuidou de mim, nos mínimos detalhes. Quando algo que eu pedi a ele não aconteceu, foi porque ele estava me protegendo de alguma coisa que eu não sabia, que eu não via que ia acontecer comigo lá na frente. Muitas das coisas que eu pedi a Deus que não aconteceu, ele não me deu porque foi livramento. Então, quando a gente é grato a Deus, quando a gente é fiel a Ele, Ele cuida, meu irmão. Ele zela de nós. E a gente tem que ser grato a Ele. Ainda assim que o nosso milagre ainda não aconteceu. Ainda assim, meu irmão, que aquele milagre que você está esperando da parte de Deus, Ele ainda não fez. Ainda assim que aquela cura não chegou ainda. Mas pode ter certeza que ainda vai chegar. E continue sendo grata a Ele. Já seja grato desde agora, desde antes do milagre acontecer. Já começa a agradecer.
Porque a gente que serve a Deus e conhece o poder de Deus, a gente tem que agir dessa forma. Quando a gente está esperando um milagre, uma cura da parte de Deus, a gente já tem que orar agradecendo, já mostrando a nossa gratidão a Ele, porque Ele sonda os nossos corações, Ele sabe os nossos pensamentos. Então, quando Ele vê, meu irmão, sinceridade em nós, quando Ele sonda o nosso coração e vê que a gente está ali, sendo grato de coração, Ele te recompensa, Ele te abençoa. E aí as coisas começam a acontecer nas nossas vidas da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé para meus irmãos. Mais uma cura da parte de Jesus. 10 leprosos foram curados. E só um voltou para ser grato a Deus. Ainda existe, meus irmãos, gente assim, que Deus está cuidando, Deus está fazendo, e é como se ali fosse normal, como se ali fosse uma coisa qualquer, meu Deus. Essas pessoas, elas não conhecem o verdadeiro poder de Deus. Porque, meu irmão, a partir do momento que você amanhece o dia respirando, falando, enxergando, que você bota o pé no chão, que Deus te renova, que você tem um dia inteiro assim, cheio da paz de Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus, você já tem que ser grato. Não é para só agradecer a Deus quando um milagre chegar, não. Quando uma cura chegar. É já para ser grato a Deus todos os dias. Só dele nos dá vida. Só da gente estar respirando, falando, já é um milagre que a gente vive da parte de Deus. Quanta gente, meus irmãos, queria hoje estar de pé, tem gente que está acamado, queria estar de pé e não pode. Quanta gente queria hoje estar falando e não tem voz, a voz não sai porque tem um problema de saúde. E a gente tem voz, tem saúde, tem perna para andar, tem boca para falar. E esquece de agradecer a Deus por esse milagre. Porque só da gente estar vivo, só da gente estar com saúde, já é um milagre que a gente vive com Deus. Já é um milagre da parte de Deus. Que muitos queriam hoje tá tendo essa oportunidade aqui de estar falando de Deus para outras pessoas e não pode. Muitos queriam estar saindo para pregar o evangelho de Deus e não pode, porque não pode andar. E nós, servo de Deus, que andamos, falamos, temos saúde e muitas vezes não fazemos o que está na palavra. Temos que ser grato a esse Deus todos os dias. Ter gratidão, meus irmãos, ao Senhor Jesus. Vamos glorificar o nome do Pai. Servir a Deus não só é ir para a igreja, não. Fazer as coisas para Deus, ser grato a Deus não é só cultuar Ele no domingo, não. Ler a Bíblia no domingo, não. Ter uma vida com Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus é muito além de um domingo na igreja. É ter uma intimidade, é ter uma busca com Jesus, é ter uma intimidade com Ele. É saber que Ele cuida de você todos os dias. É saber que Ele te dá livramento que você nem imagina o que ia acontecer na sua vida. E Deus te dá grandes livramentos que você não tem nem noção. Deus te dá força para você ter um dia assim de trabalho, cheio de vigor, cheio de força, fazendo as coisas assim com tanta determinação. É Deus, meu irmão. Esta força é Deus. Esse cuidado é Deus que tem contigo. Então seja grato. Não seja um filho ingrato, não. Seja um filho grato por tudo que Ele é na sua vida. Amém? Que o Senhor Jesus dê uma semana, um início de semana para cada um dos meus irmãos abençoado, cheio da graça de Deus. Que eles venham cobrir a vida de cada um de vocês da proteção dEle. Que Ele continue dando livramento a cada um de vocês.
que Ele continue escondendo vocês no esconderijo do Altíssimo. Amém, meus irmãos? Jesus abençoe vocês, a sua casa, a sua família. Fique com Deus.